Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, domingo da Páscoa do Senhor, domingo da ressurreição, Jesus está vivo. Esta liturgia que nós celebramos, a liturgia da Páscoa, nos coloca diante, principalmente o Evangelho, diante de dois momentos distintos. A madrugada. A madrugada que as mulheres vão ao túmulo. A madrugada que Maria Madalena vai ao sepulcro de Jesus para chorar, para se lamentar a perda daquele que tanto a amou, que a ensinou a amar e que ela amava. Não um amor meramente humano, sentimental, mas um amor que se transformou em vida, que deu motivos e razões para a sua vida. Marcada, traumatizada pelos eventos da sexta-feira, que todos tinham contemplado, o corpo todo dilacerado, cheio de torturas, sofrimentos, ela ficou perplexa. O seu coração estava despedaçado e ela vai ao túmulo na madrugada para chorar. Por que dois cenários distintos? No mesmo momento, a madrugada. Porque a madrugada, ela pode representar na nossa vida as dúvidas, as incertezas, os medos, as nossas indecisões, a falta de uma orientação segura para a própria vida. Isso representa uma madrugada porque há a ausência da luz. E sem essa luz que não nos ajuda, que falta, sem essa luz não nos orientamos. Essa luz é a sabedoria de Deus. Mas humanamente falando, em tantos momentos, deixamos de lado a sabedoria de Deus para nos orientar por critérios humanos. E os critérios humanos
não nos trazem seguranças. É uma madrugada. A madrugada da dor, da tristeza, de alguém que tinha perdido uma pessoa muito amada, muito querida. E ela vai ao túmulo. Ela vai ao túmulo, ao sepulcro, para ver aquele corpo, que supostamente deveria estar entrando em processo de decomposição. Já era o terceiro dia, já não estava mais já não tinha mais uma aparência agradável aos olhos humanos. Mas ela foi ao túmulo. E a sua dúvida é: quem vai tirar a pedra? Como eu vou tirar a pedra? Essa pedra, como refletimos ontem, significa todo o materialismo que toma conta da nossa vida e que nos impede de nos doarmos totalmente ao nosso Deus. Porém, do lado humano, a pedra é intransponível. Mas para Deus, essa pedra é um nada. E ela não é capaz de conter a vida, o dom da vida que Ele restaurou com a ressurreição de seu Filho. Quando Maria chega ao túmulo, a sua madrugada muda. A sua caminhada até o túmulo era uma caminhada lenta, vagarosa, cheia de lamentos, de tristezas, de dúvidas, sim, mas de mágoas e revoltas por aquilo que tinham feito com Jesus. E quando ela vê, a pedra tinha sido rolada, ela olha dentro do sepulcro, vê os panos dobrados num canto, o sudário no outro. Ela pensa: alguma coisa fora dos limites humanos aconteceu. Não parece que roubaram o corpo, porque um ladrão não se preocupa em deixar em ordem aquilo que ele rouba, os lugares que ele rouba. Basta dizer: quem já teve a casa assaltada aqui pode dizer melhor do que eu o que um ladrão faz dentro de casa. Ele não vai se preocupar em deixar, ele vai abrir os guarda-roupas, tirar tudo para fora, depois ele vai arrumar roupa por roupa, peça por peça. Ele não vai se preocupar com a ordem. A sua intenção é roubar, levar o que ele pode. O resto, deixa que o dono da casa, além de se assustar, de ter a triste surpresa da casa invadida, ainda fica com a obrigação de colocar a casa em ordem. Então, não foi um ladrão, porque o ladrão não deixaria os panos dobrados. Algo fora do comum aconteceu. Eu preciso entender. Aí a madrugada de Maria Madalena se torna outra. A pressa de anunciar, de correr, de falar para o mundo, de falar para os companheiros de Jesus, de falar para os discípulos. Alguma coisa aconteceu. Vamos lá para entender. E ela vai e encontra Pedro e o discípulo amado. Eles imediatamente, eles também estavam numa madrugada. O discípulo amado de perder um grande amor. E aqui falar de perder grande amor não significa relacionamento afetivo. Temos tantos grandes amores na nossa vida que não significam relacionamentos afetivos. Tem pessoas que a gente ama do fundo do nosso coração, de graça pela graça, e a gente não tem vínculos afetivos, mas amamos. Pessoas que são caras, são importantes para nós, que moram dentro do nosso coração. Pessoas que nos transmitem confiança, paz, alegria. Pessoas que nos fazem acreditar. Pessoas que nos incentivam. Pessoas que deixam marcas boas
marcas de Deus na nossa vida. E amamos. O discípulo amado estava entristecido, com o coração estraçalhado, porque todos os momentos que ele passou junto do Senhor, até a reta final, na ceia, ele coloca a cabeça sobre o peito do Senhor. Ele é o que pergunta: mestre, quem vai te trair? Ele, enquanto os outros discípulos se dispersaram, ele teve duas preocupações: acompanhar Jesus e cuidar de sua mãe. E ficou junto da mãe até na cruz, e a levou para casa, a consolou. Então ele estava com o coração estraçalhado. Pedro também estava numa madrugada, a madrugada da amargura, do arrependimento, da dor na consciência, de ter negado Jesus por 3 vezes. E eles vão correndo. Eles saem daquela letargia e correm ao túmulo. O discípulo amado corre mais, porque o amor impulsiona sempre para frente. O amor chega primeiro. Porém, ele chega, não entra no túmulo, porque ele espera a autoridade de Pedro. Pedro entra no túmulo, ele tem a necessidade de entrar no sepulcro para se reconciliar com o Senhor, justamente pelo que ele tinha feito. E aí eles começam a entender, realmente, o que ele falou aconteceu, e agora precisamos anunciar. Pedro é o que mais, no começo dessa igreja, é o que mais vai anunciar, mais vai se empenhar em anunciar a ressurreição, justamente para se sentir bem com ele mesmo, para ele se perdoar do que ele tinha feito. Porque Pedro passou por um processo de perdão, pelas 3 etapas. Deus o perdoou, ele se sentiu perdoado por Deus, e tinha o mais decisivo: ele se perdoar. Na nossa vida, às vezes a gente precisa passar por essas 3 etapas do perdão. Tem coisas que a gente faz e que depois a gente fica falando: eu não me perdoo por ter feito isso. Não cultive essa ideia. Se liberte desse pensamento. Por quê? Porque Deus te perdoa. Certamente você se sente perdoado por Deus, mas o perdão precisa ser completo. Se perdoe. Pedro precisava se perdoar, se reconciliar com ele mesmo. Por isso ele entra no túmulo, e do túmulo ele sai anunciador, ultrapassando os limites do judaísmo, porque agora o movimento de Jesus, ainda não tido como uma religião oficial, não tido como uma igreja, mas sim um grupo de discípulos que acreditavam num crucificado, ele não se prende aos limites do judaísmo. Pedro vai a tantos lugares e começa a anunciar, e o seu anúncio provoca a conversão das pessoas, fazem com que as pessoas aceitem o nome de Jesus e se batizem em seu nome. E nesse batizar-se no nome de Jesus, elas concretizam aquilo que Paulo fala na segunda leitura: buscam as coisas do alto. Buscar as coisas do alto significa estar numa comunhão de vida com o Senhor, com o ressuscitado, para que Ele vá completando em nós aquilo que falta à nossa humanidade. Que possamos, com essa Páscoa, nos converter o nosso coração ao Senhor. Não ficar olhando para dentro do túmulo, encontrar o ressuscitado na nossa vida, em cada situação, e movido pela sua força, estarmos com o coração aberto para as coisas do alto, para aquilo que vem de Deus, que completa a nossa vida.